Em muitas ocasiões, a gente vai ter interesse em estar utilizando uma outra definição para a derivada. Então, outra definição não, desculpa, uma outra notação para a derivada. Então, a gente tem aqui a notação conhecida pela notação de Leibniz. Leibniz desenvolveu o cálculo diferencial integral na mesma época do que Newton. Claro, cada um com seu quadrado, com isso, cada um teve uma notação diferente. Como a gente pode estar representando aquele nosso f' de x? Da forma de Leibniz. Seria dizer que a derivada, eu estou derivando a função y em relação à variável x. Então, quando a gente reescrever aqui dy por dx, significa dizer que eu estou derivando a função y em relação à variável x. Isso é muito interessante também quando a gente tem a derivada de ordem superior, que a gente tem a nossa notação que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e também quando a gente trabalhar com funções de mais do que uma variável. É mais fácil da gente estar simbolizando. Então, aqui eu estou colocando, ó, significa que a derivada de y em relação a x. Agora, se a gente quiser calcular a derivada num ponto específico, no caso a gente teria o f' de x igual a um x0. Ah, e se eu quero esse x0 igual a 5? Então eu teria um f' de 5. Só que nessa notação aqui de Leibniz, a gente simplesmente continua com a notação dy por dx, a gente coloca um traço vertical, e aqui no início dele a gente diz, ó, x igual a um x0. Então, no caso que eu acabei colocando o x0 igual a 5, basta colocar aqui que é um x igual a 5. E se a gente quisesse fazer derivadas de ordem superior? Como a gente simboliza? Então, f duas linhas de x vai ser simbolizado por d ao quadrado, d2y, dividido por d2x. Por que ficou dessa forma? Vamos lá. Quem é esse nosso y aqui? Esse y é a nossa função. E esse 2 significa dizer que a gente derivou pela segunda vez a nossa função y. Esse 2 aqui significa dizer que eu derivei pela segunda vez a função y em relação à variável x. Eu poderia estar desmembrando isso daqui para vocês visualizarem melhor. Ou seja, eu já tenho aqui entre parênteses a primeira derivada. E aqui eu simplesmente estou derivando novamente. Ou seja, a derivada da primeira derivada, por isso que eu coloco aqui, ó, o d está multiplicando a primeira derivada. Então, estou derivando a primeira derivada em relação a y, novamente em relação a x. Se eu for fazer isso pela terceira vez, vou ter a derivada de terceira ordem em relação à função y, e novamente em relação à variável x. Por isso que fica o 3 em cima e o 3 aqui em cima do dx. Isso seria equivalente ao nosso f''. Novamente, seria aplicar a derivada em cima da segunda derivada, resultando no que eu já apresentei aqui para vocês. Se eu for fazer essa derivada n vezes, então eu tenho como a fn de x vai ser igual a dny dividido por dxn, tá bom? Representando como a enésima derivada da função y em relação a x. Está verificando um exemplo aqui. Então, a gente tem a derivada da função y. Gente, a derivada é a mesma, tá? Só está mudando a notação. Então, essa função y vai ser 5x ao cubo mais x ao quadrado. Então, a derivada da função y em relação à variável x. Aonde é esse y aqui, eu vou substituir pela função que eu apresentei para vocês. Então, eu vou estar derivando essa nossa função y. Da mesma forma que eu mostrei aqui anteriormente para vocês, ó, nessa setinha. Esse passo aqui que eu coloquei não é necessário vocês estarem fazendo. Eu só estou mostrando a semelhança que tem. A equivalência. Essa anotação de Leibniz que a gente coloca dessa forma é a mesma coisa quando eu estava apresentando para vocês, colocando aquela aspa simples em cima para designar a derivada. Então, daqui vocês já podem passar para o resultado mesmo. A derivada de 5x ao cubo, passa o 3 multiplicando, então vai ficar 15x ao quadrado, e a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Se eu quisesse essa derivada no ponto x igual a 2, então isso seria equivalente a fazer a derivada de y em relação a x no ponto x igual a 2. Então basta substituir onde é x, coloco o número 2 e o resultado vai dar igual a 64.